Olá, nessa edição nós vamos trazer uma entrevista com uma pessoa assim extraordinária. Ela é muito importante, mas ela é muito dócil, muito querida, muito amiga. Vocês vão ver que simpatia. Hoje a nossa entrevista é com a médica psiquiatra Rosita Pontes de Araújo. O tema não é muito bom, quem que quer ficar com problema de saúde, complicações, mas ela traz umas dicas extraordinárias para a gente viver feliz, embora com alguns contratempos da vida, da saúde, enfim. Doutora Rosita, deixo aqui para a senhora dar um abraço aí nos cumprimentos às nossas internautas. Olá, queridas internautas, e os rapazes também, né? Porque é sempre bom saber dos artigos e dos assuntos que as mulheres também estão ouvindo. Estou aqui para conversar com vocês a respeito de problemas na área de saúde mental, visto que eu sou psiquiatra. Então hoje nós vamos, doutora, explorar um pouco o seu conhecimento. Falar em doença não é legal, mas ao mesmo tempo tem tantas situações maravilhosas que a gente pode conseguir na cura, enfim. E o tema que a senhora é bem especializada, que chamou muita atenção para nós, é a questão da esquizofrenia. Tem gente que xinga os outros, não passa de um esquizofrênico, é tão triste, né? Mas nem sabe o que é a doença, as fases, enfim. Pelo que o que eu entendi, pelo menos na pesquisa, é que está aumentando socialmente a questão da esquizofrenia na sociedade. Os homens, segundo as estatísticas dos textos, né, que a gente pode pôr os links aqui, são em maioria em múltiplas idades e condições sociais. E as mulheres, elas estariam tendo mais, sendo afetadas mais no período menopausa, pós-menopausa, né? Então, mas são as mulheres que cuidam dos homens e delas mesmas, tá? Então, eu achei muito interessante essa referência que quem cuida das pessoas acometidas de esquizofrenia normalmente são as mulheres e da família. Bom, o nosso tema é esse. O que a senhora tem a dizer inicialmente sobre o nosso tema? Eu acho que é um tema muito importante, mas de uma certa forma esquecido pela população em geral. Na verdade, 1% da população mundial é acometido pela esquizofrenia. Isso é uma doença, não é uma escolha do paciente, não é algo que possa ser evitado, já que tem uma carga genética importante. Mas, um pouco diferente do que você falou, ela tem uma incidência muito equilibrada entre homens e mulheres. É de um homem para cada mulher. A diferença é apenas essa situação, onde os homens são acometidos logo no início da sua vida adulta, às vezes no final da adolescência, e as mulheres, algumas também nessa época, mas com uma frequência um pouquinho maior no pós-menopausa, né? As mulheres, na verdade, começam depois dos 25, 30 anos e os homens começam muitas vezes a partir dos 15 anos. Pelo que eu pude ver pelo seu currículo, a senhora, além da sua especialização em psiquiatria mais voltada para essa área, embora os outros atendimentos, a senhora tem também uma clínica que digamos que é um tipo de atendimento ambulatorial inicial e também hospital-dia. Isso quer dizer o quê? Que tem muitas internações por esse... Como que é essa clínica? O que a senhora pode nos explicar? Por que do hospital-dia? Então, o nosso hospital-dia tem 25 anos de funcionamento. Nós somos 4 sócios, todos psiquiatras, e o que a gente acredita é que a internação integral ela é útil quando existe um risco muito grande em relação à autopreservação ou à preservação dos acompanhantes. Então, para a grande maioria dos pacientes, é possível fazer um tratamento em um hospital-dia, ou seja, o paciente vem pela manhã, passa o dia com a gente, com uma série de atividades, almoça com a gente e no final da tarde vai para casa, vai dormir com a família. Claro que sem o apoio da família, nós não poderíamos fazer um tratamento como esse. Portanto, a gente também tem grupos de família onde a gente orienta a família como lidar com o seu paciente. Bom, vamos partir do seguinte: como que qualquer outra senhora que está escutando aqui,
a filha, uma moça, enfim, uma senhora já com mais idade, ela vai dizer assim: nossa, o comportamento de fulano está me deixando preocupada. Isso aí, será que isso é esquizofrenia? Quais são os sintomas da esquizofrenia? Aí ela vai perguntar para a senhora: como que eu vou saber se alguém da minha família está com esquizofrenia? Quais são as características principais? Eu acho que assim, a primeira característica é o isolamento. O isolamento no sentido de se trancar no quarto, de evitar o contato com outras pessoas. Geralmente não consegue se manter na escola, né? A gente falando dos homens, principalmente os jovens, né? Adolescentes. Muitas vezes é até confundido, tem pessoas que acham que o indivíduo está usando drogas, e nem sempre é isso. Pode até eventualmente ter usado maconha ou alguma coisa nesse sentido, que pode desencadear o surto, né? A gente chama de surto os sintomas que o indivíduo apresenta e que geralmente vão só aparecer depois de um determinado tempo. O problema da esquizofrenia ele está muito ligado ao pensamento da pessoa e à percepção. Então o que acontece? Ele pensa diferente da realidade. Então ele tem uma ideia de que pode estar sendo perseguido, que vai ser envenenado, que existem câmeras no lugar onde ele está que estão observando, e o pensamento dele é totalmente quebrado, ou seja, ele parte de um princípio totalmente falso, e embora ele tenha um pensamento lógico, ele parte de uma premissa falsa. Então, tem gente atrás de mim, ou colocaram um chip na minha cabeça, ou uma série de outras situações onde a família, as pessoas que estão junto ficam olhando estarrecidos, como uma pessoa que geralmente é uma pessoa inteligente, é uma pessoa que vinha tendo uma vida normal até então, pode estar acreditando numa coisa dessas. Isso a gente chama de delírio, né? O delírio faz com que a pessoa acredite piamente em algo que não tem a ver com a realidade. Pode ser um aspecto religioso também, alguma entidade, alguma coisa não? Então, o conteúdo do delírio ele vai aparecer muito relativo à vivência normal da pessoa. Então tem pessoas que são religiosas ou têm uma tendência mais mística e acabam achando que são a nova encarnação do Messias, que vieram aqui com uma missão, que a missão é exterminar os pecadores, que a missão é tentar levar a palavra em todos os lugares, mas de uma forma totalmente inadequada, né? Não como um missionário que aceita essa missão e sai treina para isso. Não, a pessoa ela tem a ideia, mas objetivamente ela não faz nada na prática. Por qual motivo ela não conclui os estudos, que eu também não consegui entender bem? Então, a grande dificuldade é que, enquanto ela está envolvida nesse delírio, envolvida nessas ideias e com alterações de percepção, né, ela vê imagens que não existem, ela ouve vozes que não existem, ela ouve vozes que a comandam. Muitas vezes a gente tem casos de suicídio exatamente porque a voz que a pessoa está ouvindo manda ela se atirar da janela, do 10º andar, por exemplo. Ou manda ela se jogar no trilho do metrô. E muitas vezes com situações até meio sedutoras. Olha, se você se jogar, eu paro de te atormentar. Você não vai mais me ouvir. E a pessoa acredita naquilo. Bom, vou ficar livre da voz. Mas não tem a coerência de entender que se ela se jogar ou da janela ou no trilho do metrô, ela pode morrer, né? Então, é muito triste porque é esta confusão que dá uma interferência no que a gente chama de cognição, né? A cognição, ela necessita de atenção, de concentração, de foco. E a pessoa que está nesse nível de alteração mental, ela não tem foco. Ela não vai conseguir ler, ela não vai conseguir se concentrar no trabalho, ela não vai conseguir dar cabo às tarefas que ela pode querer começar. Alimenta-se normal, dorme normal, fala normal, como que é? Não.
Na verdade, tudo isso também é indicativo da doença. A maioria dos pacientes esquizofrênicos começa a não comer direito. Por quê? Porque dentro do delírio deles tem um delírio de envenenamento. Então, às vezes eles olham a comida e eles acham que a comida está envenenada, então eles não comem. Existem pacientes que emagrecem assustadoramente, por quê? Porque eles vão comer um pãozinho que eles foram pegar, eles vão comer só aquela substância ou uma bolacha que veio embrulhada. Ritual, então, assim, mais ou menos. Não é bem um ritual, né? Ritual é mais característico de outras doenças. É assim, é uma autoproteção, como se a pessoa quisesse evitar ser envenenado, então ela passa a não comer. Dormir também é muito difícil, a pessoa fica ruminando naqueles pensamentos, ela fica o tempo todo pensando e tentando ouvir, tentando entender que horas que o inimigo vai chegar para matá-la. E aí ela não dorme, porque ela tem que, né? E claro, a própria doença deixa a pessoa muito ansiosa e ela passa a perder o sono. E tem a tendência de, vamos supor assim, agredir alguém, levar à morte a outra pessoa que quer ajudar? Na verdade, não, isso é um mito. Né? Isso é um mito. Porque assim, a gente tem muito mais pessoas sem esquizofrenia matando gente do que esquizofrênicos. O esquizofrênico em si, ele pode causar uma situação mais agressiva no momento em que ele inclui a outra pessoa no delírio dele. Então ele, por exemplo, acha que a mãe quer matá-lo e ele pode tentar não agredir a mãe no sentido de acabar com a mãe, mas assim, no sentido de se defender, né? Como se fosse, bom, eu estou tentando me defender do meu inimigo, né? Seria se acontecesse alguma coisa, seria ilegítima defesa, vamos dizer assim. Na cabeça dele. Na cabeça dele. Agora, no caso, vamos supor que nós falamos praticamente assim, do início até a situação mais grave, que seria contra a própria vida ou a vida da família, vamos supor assim, de terceiros, né? Então, chegando nessa fase, a família está suspeitando, conversou na escola, vamos supor que fosse meio criança e adolescente, está tendo algum problema? Tá, professor, olha, estou preocupada com isso. Ou se é um jovem, estava trabalhando, vai lá, como é que ele está aqui, como é que ela está aqui? Olha, a gente está preocupado, está tendo um tipo de comportamento diferente. Tá, então o que aconteceu? Aí, não sei se a mãe, a irmã, vamos supor assim, uma mulher próxima, né? Uma madrinha, de repente, que sempre se comunicava bem, agora está se distanciando. Então essa pessoa disse, o que está acontecendo? Vai se interessar por essa situação. Qual é esse momento que conseguiu coletar esses dados, tem que fazer o que exatamente? Levar objetivamente para o psiquiatra, para o neurologista inicialmente. O primeiro passo, será que consegue já da primeira consulta para o psiquiatra, não tem que ter encaminhamento? Como que funciona essa parte? Então, o correto seria que levasse diretamente para o psiquiatra, porque o psiquiatra tem capacidade de fazer o diagnóstico, né? Muitas vezes as pessoas confundem situações que são estranhas com esquizofrenia, ou com uso de drogas, ou com qualquer outra coisa, ou até denominam depressão, quando na verdade não é depressão. E aí o psiquiatra tem esse diferencial, ele vai dizer, não, isto é uma esquizofrenia, ou isto é uma depressão grave, ou não, esta pessoa está sob o uso de drogas e por isso ela está tão confusa, tão alterada. Claro que hoje em dia, ainda mais aqui em São Paulo, a gente não tem uma rede tão boa e tão bem azeitada para que se tenha um atendimento psiquiátrico exatamente no momento que se quer, né? Algumas pessoas que têm convênio, sim, conseguem, mas às vezes precisam do encaminhamento de um clínico. E no sistema público, muitas vezes você demora muito tempo para chegar no psiquiatra, às vezes é encaminhado para o psicólogo ou até pelo próprio neurologista. Isso muitas vezes tem a ver com estigma, né? Encaminhar para um psiquiatra, não só a pessoa se sente estigmatizada, mas às vezes o próprio médico tem um certo cuidado porque imagina que o paciente vai fugir,
né? Quando, na verdade, eu acho que assim, o médico é o primeiro que deveria mostrar que o psiquiatra é um médico como outro qualquer. Eu costumo brincar com os meus pacientes que chegam assim e falam, ai, mas eu não queria vir no psiquiatra porque vão me chamar de louco. E eu brinco falando, olha, se alguém perguntar alguma coisa, você diga o seguinte, que você está indo no psiquiatra para não ficar louco, porque a situação está muito difícil. Então fica mais tranquilo, né? Assim, quando a pessoa entende que isso é uma doença, né? É uma doença como outra qualquer, como se a pessoa tivesse uma pneumonia, um câncer, né? Uma infecção grave, é algo que precisa ser tratado. Né? Agora, vamos supor assim, tá? É uma variação de doença mental, vamos pensar assim. Agora, ela pode ser somada, aliada a outras, por exemplo, a crise de epilepsia tem a ver? Não, não tem a ver, é mais neurológica. Ah, então tá, então pode ser ocorrer as duas coisas. A pessoa já tem uma característica de autista, aí de repente está mudando o comportamento, digamos assim, que está deixando essa dúvida, não sei, né? Pode estar associado a alguma outra situação anterior ou da partir dali aumentar e mostrar que tinha isso junto e ninguém tinha percebido. Não sei bem como explicar, mas eu acho que assim, é muito difícil prever a esquizofrenia. A gente sabe que existe uma incidência familiar, né? Mas em psiquiatria a genética ainda está engatinhando. Né? Na verdade, a maioria dos quadros tem uma parte genética e outra parte que através do meio ambiente, das circunstâncias. O que a gente vê é o seguinte, uma pessoa, um gêmeo univitelino que tem esquizofrenia, o irmão gêmeo dele tem por volta de 50% de chance de apresentar a mesma doença. Então isso já mostra que não é só a hereditariedade, porque eles são clones, né? Se fosse só o gene deveria se apresentar em ambos. Mas uma das coisas que é interessante é assim, a relação com o uso de drogas. A maioria das vezes, a pessoa que usa, por exemplo, maconha, quando ela tem já uma predisposição genética, ela pode acelerar o aparecimento dos surtos. Tá? A maconha é um alucinógeno e lida com uma série de sistemas que estão também junto com a esquizofrenia. Daí o aparecimento da crise. Aí você vai dizer, a maconha provoca? Não, mas a maconha, ela, naquela pessoa que tem essas características, é um desencadeante. Né? Somente a maconha ou outros tipos de drogas também? Geralmente a maconha, que é mais comprovado. O que acontece também é que o paciente psiquiátrico, e o paciente esquizofrênico especificamente, ele busca outras drogas, mas já na situação de crise, entendeu? Ele pode buscar sair em grupos e aí no grupo ele só vai ser aceito se estiver usando aquela droga. Então, assim, uma das coisas que acontece muito, a gente vê com muita frequência, é que pessoas que não fumavam passam a fumar muito. E isso também interfere em outra etapa que a gente vai falar, que é a etapa do tratamento, né? Uhum. O tratamento, vamos lá, ele vai estar na medicação, mas ele também está orientando o comportamento externo, vamos supor assim. Eu fico imaginando, a pessoa estava indo no metrô, entra numa crise, né? Não sei como é a crise, eu estou dizendo aqui para a senhora nos explicar se teria essa crise, como seria. Ou ela está indo, sei lá, tá na praça, no lugar público, vê um bebezinho bonitinho lá e tal, começa a olhar e rir pro bebê, brincar com o bebê. Ele pode ser confundido com alguém, até um malfeitor, vamos dizer assim, porque ele não está tendo muito discernimento, talvez, das coisas que ele está fazendo, não está achando bonitinho, enfim, mas ele está num momento meio, talvez com a droga, como a senhora está falando, enfim, né? Pode ser confundido? Pode ser confundido com algum malfeitor em alguma situação, pelo jeito estranho que fica? Como que é que a gente pode olhar essas situações aplicadas no dia a dia, assim? Eu acho difícil ser confundido com um malfeitor, né? Porque, na verdade,
os pacientes eles ficam muito alheiados, eles ficam meio fora da realidade. Certo. Então, assim, dificilmente eles vão abordar outra pessoa, dificilmente eles vão mexer com uma criança. Você está falando do metrô, eu fico até imaginando, o paciente que está em surto, dificilmente ele vai para o metrô, porque ele tenta se isolar das pessoas. Muitas vezes ele não sai de casa de jeito nenhum. Né? Poderia ser outra situação que não é esquizofrenia, vamos supor assim, um outro quadro, um outro síndrome, nós temos pacientes que têm deficiência mental e que muitas vezes têm atitudes que não são muito compreendidas. Por exemplo, querer pegar a criança, querer brincar com uma criança como se fosse uma boneca, e sem entender que assim, são pessoas estranhas. Você, para se aproximar do filho de alguém, você deveria pedir permissão para esse alguém, né? Se ficar olhando, brincando muito, eu vou pensar que ele está querendo sequestrar a criança. Exatamente. Não tem um mas eu acho que até esse tipo de patologia, de uma certa forma, as pessoas percebem, né? Eu acho que o doente, ele não vem com cara de maldade, ele não vem com cara de ruim, né? Na verdade, não sei se eu posso dizer aqui, mas eu já tenho 44 anos de psiquiatria. E eu nunca fui agredida por nenhum paciente. Eu já fui médica de pronto-socorro, eu já atendi emergências. Para não dizer que eu não fui agredida, uma única vez eu levei um tapinha no rosto de uma senhorinha de muitos anos, a qual no início da minha carreira como residente eu chamei de vozinha. Quando eu a chamei de avó, ela me deu um tapinha no rosto e falou: eu não sou sua avó. E aí eu me dei conta de que, assim, realmente, eu sou a médica, ela é a paciente, como eu posso estar misturando essas coisas? Mas eu estava muito no início, eu tentei ser delicada e, na verdade, fui indelicada, né? Mas foi a única agressão que eu sofri. Então, veja, eu acho que assim, é muito perigoso tentar falar que o paciente psiquiátrico é agressivo. Muitas vezes ele é agressivo no último momento, onde ele já está sendo tão acuado que ele tem que reagir. Mas a grande maioria não tem isso. Se alguém ficar, por exemplo, como se vai usar uma palavra, sei lá, atazanando, querendo ridicularizar a pessoa, talvez, aí sim que ele poderia ir para esse extremo. Nem isso. Na verdade, assim, muitas vezes esse tipo de bullying, vamos dizer assim, faz com que ele fuja, faz com que ele se alheie, se isole mais ainda. Certo. Né? É difícil o paciente que vai enfrentar, né? Que vai, não, vou... Aí podem ser outros casos, mas no esquizofrênico é mais difícil. Então, isso é bom esclarecer bem para as pessoas. No caso, não tendo associado à epilepsia, dificilmente vai ter algum sei lá, atitude no metrô de passar mal e não ser atendido o suficiente. Porque, na verdade, doutora, eu não sei se eu estou equivocada, né? Eu vou fazer uma crítica que não vi. Se eu dissesse assim, eu vi em algum lugar, eu li. Mas não tem muito preparo, assim, de primeiros socorros nas áreas públicas, né? Até para identificar, a pessoa está em surto. Eu já ouvi dizerem, uma pessoa em surto. Oh, que surto. Então, quer dizer, a pessoa está faltando, acho que, um pouco de treinamento de primeiros socorros, assim, de saber como lidar com aquele momento diferente, não é assim? Na verdade, a gente tem que reconhecer que a saúde no país é algo muito precário. Né? Então, quando você diz, não existe uma preparação, não existe uma preparação. Mas, se a gente for olhar, o grande problema é que assim, a saúde mental é encarada como algo um pouco à parte da medicina. Então, as pessoas, mesmo da área da saúde, têm um certo receio ou ficam um pouco à parte e não buscam muito o treinamento. E também, quando são requisitadas a fazer primeiros socorros, são pouco treinadas para a área de psiquiatria. Né? Muitas vezes... as pessoas chamam o bombeiro, chamam a polícia quando o paciente está em surto, porque imaginam que não vão conseguir contê-lo ou ficam com medo, claro. Porque o surto geralmente é de uma agitação psicomotora muito grande. É como se a pessoa estivesse sendo atacada por um enxame de abelhas. Mas são abelhas que não existem na visão dos outros. Então a pessoa está tentando
conseguir se livrar daquelas ideias, daquelas vozes, daquele tormento, e ela começa a se agitar, ela começa a se debater, ela pode gritar, pode responder às vozes. Então isso tudo é visto com muito medo, porque assim se imagina que a pessoa que está tão agitada pode agredir os outros. Na grande maioria dos casos não acontece isso, a não ser que as pessoas queiram segurá-la, prendê-la, contê-la. E aí é a concretização do delírio dela, né? Ela está se sentindo perseguida, ela está se sentindo ameaçada, achando que vai morrer, e se vem gente em cima para conter, para agarrar, para evitar que ela se debata, ela vai ter a certeza, né? As ideias, as premissas dela se confirmam. Estou sendo sim atacada. Sabe, doutora, às vezes eu sou um pouco expansiva demais quando eu fico indignada. Mas esse final de semana ainda eu tive a oportunidade de ver junto com meu filho um péssimo atendimento a uma moça em crise, né? Não sei que tipo de... não era convulsiva, não sei diagnosticar, enfim. Mas decididamente eram muitos homens tentando conter essa moça que ria, gargalhava, enfim. Numa situação que a gente vê que não era de normalidade, não sei se de medicamentos ou o que seria. E ali a gente percebe assim, não havia uma mulher para estar junto, tentando dialogar com ela. Eram todos homens tentando contê-la, né? E eu fico pensando até que ponto o atendimento seria para ajudá-la ou para piorar o quadro dela, certo? Porque uma pessoa normal, fora de uma crise, porque decidiu, vamos supor, eu vou sair dessa sala e não vou continuar mais aqui, e vem um monte de homens a contê-la, por mais normal que a pessoa seja, vai ter uma reação, obviamente. Agora imagina se está lá internada com problema de saúde mental, ou uma crise, ou alguma coisa, e passar por toda essa situação. Não havia uma mulher para dialogar, para tentar convencê-la, né? Vamos voltar, vamos conversar. Então, eu não sei se o que eu vou dizer é muito grave, mas eu percebo, eu tive também uma vez uma outra situação que a gente observou, e eu fui até o fim para verificar, a pessoa passou mal no metrô, mal talvez de estômago, alguma coisa, e foram levar para a estação do metrô para o shopping. Então, o shopping tem uma ambulância. Quer dizer, não houve ninguém para identificar a pressão dessa pessoa, nada, entendeu? Ela está num quadro de, pode ser um pré-infarto, pode ser o quê? Não se sabe. Não havia ninguém, eles levaram em torno, né, acompanhando o caso, em torno de 10 a 15 minutos, até conseguirem pegar uma ambulância para levar para o hospital mais próximo. Chegaram lá, eles não sabiam explicar nada do que é que a paciente tinha, entende? Qual foi o quadro que foi que eles pegaram, o que foi que aconteceu. Quer dizer, e dali passa então para ter que dizer uma ficha, dizer o que está acontecendo, sabe? A pessoa está sofrendo, sei lá, se é um pré-infarto, sei lá que situação é, né, biológica que está passando naquele momento. E não havia um atendimento especializado, doutora, não havia um primeiro socorro realmente adequado, entende? Eu posso estar fazendo uma crítica indevida, mas eu acho que estamos precisando formar socorristas. Socorristas em condomínios, socorristas em áreas públicas, escolas, enfim, tem que ter sempre gente preparada para uma emergência. Eu não sei quem que é o responsável para termos profissionais socorristas em tudo que é. Se é uma oportunidade de treinamento das escolas, das faculdades. A senhora que sabe mais do que eu estou certa ou estou errada nessa observação? Eu acho que você está coberta de razão. Uma das coisas que talvez me ocorre é que as brigadas de incêndio poderiam ter pessoas preparadas em primeiros socorros, né? A gente acompanha muitos treinamentos de evacuação do prédio, de brigada de incêndio, e não existe essa preparação. Eu acho que assim, talvez começando por aí, a gente poderia ter um leigo que pudesse dar os primeiros socorros e que pudesse pelo menos entender um pouco para o encaminhamento, né? Por outro lado, o que você disse, 10 minutos para levar esta pessoa para um atendimento, até que foi pouco.
né? Se a gente pensar que estamos em São Paulo e que a grande maioria das pessoas leva às vezes meia hora, uma hora para chegar a um local de atendimento. Mas voltando àquele primeiro caso que você citou, eu acho que o grande problema na nossa área é o despreparo, né? Na verdade, isso tem a ver até com a quantidade de psiquiatras que nós temos no país. Um país com 220 milhões de habitantes, a gente tem cerca de 7 mil psiquiatras, o país inteiro. Então, é óbvio que em vários lugares ninguém vai poder consultar um psiquiatra logo que quiser, porque ele provavelmente está em outra cidade, ou na capital do estado, ou em outras situações. Por outro lado, eu acho que assim, a área de saúde mental é um pouco relegada a segundo plano, né? Se dá muito mais importância às situações mais urgentes, mais graves, com risco de vida, e a área de saúde mental é deixada um pouco de escanteio. E o que acontece? A maioria das pessoas não tem preparo, né? As pessoas da área de saúde, né? Dificilmente você tem um enfermeiro que tenha conhecimento adequado na área de saúde mental, assim como os auxiliares, os técnicos de enfermagem. E isso é algo necessário, porque assim, quando você tem conhecimento, você consegue resolver muito melhor uma situação difícil. No caso, também temos que pensar assim, né? Se tendo esse preparo, como a senhora fala, pode ter verificado na documentação da pessoa, não sei se existe uma documentação, uma carteira, algo assim que identifique esse paciente que está em tratamento psiquiátrico. Muitas vezes eu acredito que seria muito importante ter, né? Porque ali está citado o médico, o horário de atendimento, local, a medicação que toma, né? Que também às vezes não pode interagir com outras. Além do atendimento, como a senhora diz, de primeiros socorros, enfim, encaminhar rapidamente, identificar mais ou menos o caso, né? Se conhecesse até a medicação, por exemplo, se estivesse junto com o paciente, poderia identificar já que tipo de situação de saúde que se apresenta, né? Com uma emergência, por exemplo, sei lá, um incêndio, um desabamento numa empresa, e uma pessoa assim, imagine como que ela vai se defender ou falar, né? Ela vai piorar naquele momento de estresse, né? Então, neste caso, é importante também identificar o paciente, não por estigma, mas até para socorrê-lo de forma mais adequada. Então, você tocou numa palavra muito importante na nossa área, que é o estigma. A maioria das pessoas tem realmente muita preocupação quando se fala em paciente psiquiátrico. O paciente psiquiátrico, ele sempre é considerado à parte. Então, o que acontece? Muitas vezes o próprio paciente não quer ser identificado como paciente psiquiátrico. E, na verdade, sim, eu acho que o que a gente poderia ter seria, assim como a gente tem o Cartão Nacional de Saúde, ter alguns códigos nesse cartão alertando pelas doenças que aquela pessoa que é portadora do cartão possui. Então, veja, se o paciente é diabético, muitas vezes a pessoa desmaiou. A pessoa desmaiou e ninguém sabe por quê. Será que é uma convulsão? Será que está com hipoglicemia? O que está acontecendo com aquela pessoa? Teve um AVC? Ele é um hipertenso? Então, assim, muitas vezes esses códigos, não precisaria ter o nome, mas assim, qualquer equipamento de saúde tem o que a gente chama de CID, é o CID-10, é a Classificação Internacional das Doenças. E para cada CID existe uma doença específica. Então, assim, no momento que você tem, é F20.0, esse paciente é um esquizofrênico paranoide, ele provavelmente está tomando medicação, né? E como tudo está informatizado, eu acho que assim, é uma questão de boa vontade e de intenção política resolver esses pequenos problemas, porque a maioria dos lugares já tem os prontuários digitalizados, então assim, seria muito interessante poder isso acabar sendo usado por todos os lugares onde esse paciente fosse atendido. Atendimento médico, não para restringi-lo a ter um acesso ao trabalho, outra forma de uso indevido dos dados, né? Não, eu acho que assim, o uso dos dados médicos, quando você põe um CID,
um dado médico. Né? É o pessoal da saúde que tem direito a esse CID e que vai entender o que é esse CID. Então... Agora vamos pensar assim para encerrar, não é? Chegamos, eu não sei até que ponto, se é dentro de uma casa, na família ou no trabalho, uma via pública, não é? Pensando mais no esquizofrênico, que é o mais difícil, como a senhora está dizendo, né? Uma pessoa mais intimista de si mesma, né? Que essa crise possa levá-lo a quê exatamente? Ele pode tentar o suicídio, vamos dizer assim, mais que o homicídio. E como que se leva, por exemplo, o seu hospital-dia? Como é esse intercâmbio? Porque a gente às vezes, eu olhei aqui na lista telefônica, tem um psiquiatra. É assim? Como que é essa fase entre se detectar alguma coisa diferente, grave, e chegar até um atendimento adequado? A gente tem que entender o seguinte, nem sempre o paciente está em situações tão críticas, né? Ele vai apresentando sintomas, mas ainda é uma pessoa abordável. Então, a maioria dos pacientes que chega para a gente no hospital-dia, na verdade não chega no hospital-dia, chega no nosso ambulatório, eles já vêm com sintomas, a família consegue trazer, muitas vezes dizendo que vai num outro médico, né, para não assustar o paciente, mas acaba chegando e a família conta a história e o paciente, através do exame psíquico que a gente faz, apresenta os sintomas. Então, assim, é algo que a gente consegue lidar de uma forma mais delicada, mais suave. E, inclusive, em alguns casos, há necessidade da semi-internação. Ou seja, a gente só vai encaminhar para uma internação integral o paciente que está numa situação muito crítica, que oferece risco de vida a si mesmo, que geralmente é maior do que o risco de vida a outras pessoas que estão com ele. Então, como eu já disse, o paciente pode suicidar sim, mas não porque ele tenha elaborado a ideia de suicídio, mas porque a alucinação, a voz que ele ouve diz para ele suicidar, para ele se matar. E ele vai e se mata, mas sem saber que está se matando, muitas vezes achando que está apenas se livrando da voz. Claro que é um quadro grave e para isso precisa de um tratamento adequado. Os tratamentos geralmente são medicamentosos, tá? Sem medicação você não consegue tirar esse paciente do surto. O esquizofrênico é um paciente grave, é um paciente que precisa ser tratado e com muito cuidado. Por quê? Alguns medicamentos podem causar efeitos colaterais e precisa estar sendo acompanhado para ser explicado que efeito é esse, por que precisa, às vezes precisa associar alguma medicação, mas nunca deve ser suspenso o tratamento. Qualquer intercorrência, qualquer situação deve ser conversado com o médico. E muitas vezes o que acontece? Esse paciente se isolando muito, se ele não tiver um acolhimento de uma equipe multiprofissional, que é o que acontece no hospital-dia, ele acaba, o que a gente chama de embotamento, ele se embota, ele fica muito isolado, muito desconectado da realidade, sem contato com as pessoas, fugindo dos amigos, dos parentes. Então, o hospital-dia entra como uma ressocialização desse paciente. Ele vai se tratando, vai conseguindo controlar os sintomas dele e, ao mesmo tempo, ele vai convivendo com outras pessoas, com outros pacientes, esquizofrênicos ou não, né? No hospital-dia a gente tem uma gama muito grande de diagnósticos, né? Então, a gente trata de depressivos, de transtornos de humor, uma série de outras patologias, e esses pacientes, cada um num determinado grau, né, vai convivendo. Então isso é muito interessante porque primeiro o paciente começa a entender que o problema não é só dele, existem outras pessoas com o mesmo problema. E com a família acontece a mesma coisa. O grupo de famílias, a família também explica o que está acontecendo, a família que está há mais tempo no hospital-dia, consegue explicar para quem acabou de chegar o que aconteceu com a sua família, como agiu, quais foram as mudanças, e isso dá um certo conforto, né? Porque assim, as pessoas se sentem num grupo, se sentem entre iguais. No caso, tem outras terapias, por exemplo, na área de trabalho artesanal, eu não sei se canto, dança, tem outras formas de abordagem também para recuperar, como é que funciona também?
O Hospital Dia funciona com uma equipe multidisciplinar. O paciente ele tem um psiquiatra que vai acompanhá-lo enquanto ele estiver no Hospital Dia. Ele vai ter psicólogos, ele vai ter terapeutas ocupacionais, assistente social, a equipe de enfermagem, musicoterapeuta, arte-terapeuta. Então, durante todo o tempo que ele está no Hospital Dia, ele está em atividade, né? Na verdade, ele não é obrigado a fazer nada e a gente respeita muito essa situação do paciente, porque às vezes ele fica até meio com medo do que está acontecendo, sem saber direito. Então, muitas vezes ele é convidado a assistir, a ficar junto com o grupo. E aos poucos ele vai se sentindo parte desse grupo e começa a participar também. E os pacientes escolhem o que querem fazer. Então, alguns trabalham com fios, com tecelagem, outros trabalham com argila, outros trabalham com madeira, né? A parte de dança, né? A gente tem um professor de dança também, que é um dos mais requisitados no nosso trabalho, porque assim, as pessoas precisam também de diversão, né? Não é porque está doente que é obrigado a ficar triste e chorando num canto. Não, é interessante descobrir a sua potencialidade, né? Um dos pacientes que a gente teve e que estava muito mal e que demorou alguns meses com a gente, no início a raiva era o sintoma principal dele. E o que ele acabou fazendo? Ele preparava argila para os outros pacientes. Ele esmurrava a argila, né? Porque a argila você precisa socar bastante para tirar o ar de dentro dela, porque senão o ar fica, quando vai assar a argila, ele pode partir, né? Então, quanto mais você amaciar a argila, que é batendo muito nela, ela vai ser melhor para ser usada como, né, como escultura. E esse paciente que começou sendo o preparador da argila, né? Todo mundo adorava, levava a argila, ele preparava e já todo mundo tirava para fazer só o trabalho, né? Fazer a estatueta. Ele acabou se descobrindo um escultor maravilhoso, né? Quando ele saiu do Hospital Dia, ele deixou pra gente máscaras como Tutankhamon, casais, famílias, né? Todas entrelaçadas. Então, assim, ele saiu muito bem e saiu com um novo patamar na vida dele. Ele ficou bem, ele voltou ao trabalho. Isso é uma coisa que a gente também tem que apontar. Se o paciente for bem tratado, se ele tiver o acompanhamento correto, ele pode voltar à fase anterior, ele pode voltar ao estudo, ele pode voltar ao trabalho. Isto é, se ele não tiver grandes estragos cognitivos, se a doença não tiver passado muito tempo. Então, a gente foca muito no tratamento dos primeiros surtos. Ou seja, a primeira vez que a pessoa teve um episódio esquizofrênico, se ela começar o tratamento, que não é muito fácil, porque ninguém gosta de fazer tratamento, mas assim, atualmente a gente já tem até tratamentos injetáveis de longa duração. Então essas pessoas tomam uma injeção por mês e ficam bem, não precisam tomar outros remédios. E isso colabora muito, porque assim, você mantendo a pessoa medicada, ela pode retomar uma série de atividades. E a gente tem progressos, notícia, né? A gente tem progressos nessa área, onde a gente tem atualmente uma injeção para cada 90 dias. Olha que cada 3 meses esse paciente é medicado. E claro, ele continua no tratamento com psicoterapia, com terapia ocupacional, com tudo o que ele precisar fazer, né? Porque chega um momento que ele também não precisa mais do Hospital Dia, ele vai fazer tudo isso de ambulatório, ele vai retomar a sua convivência com a família. E o Hospital Dia tem essa pegada que é muito importante, que é não tirar o paciente da família dele, que é não tirar o paciente da convivência social, porque muito se agrava se o paciente ficar isolado, né? Compreendo. No passado se fazia muito isso e a gente sabe que a evolução da doença era muito ruim porque o paciente ficava isolado e isso piorava mais ainda. Hoje a gente sabe que trazê-lo para a sociedade, trazê-lo para o convívio com a família é de suma importância. Vai colaborar muito na melhora. Muito bem, olha, eu aprendi muito, sinceramente,
Não imaginei que tinham tantas informações a respeito. Bem que a senhora disse, vamos começar por esquizofrenia, porque muitas pessoas não sabem, confundem, né, os sintomas e tal. E realmente foi muito bom, um aprendizado muito interessante. O seu posicionamento em relação às pessoas que estão na sociedade, como que podem colaborar, como que pode se treinar para saber lidar, enfim, né, as diferenças que tem de casos, quer dizer, não é uma pessoa que vai fazer algum mal para uma criança, ou, enfim, quer dizer, foi muito excelente mesmo as suas explicações, tá? Eu estou muito grata e aprendi bastante, acredito que conseguimos trazer muitas informações maravilhosas aqui para as nossas telespectadoras, nossas internautas. Minha querida, eu deixo meu agradecimento, as suas despedidas, se faz palestra, enfim, a senhora pode dizer nesse momento também. Na verdade, eu é que tenho que agradecer essa oportunidade de estar falando com vocês, de estar trazendo um pouco do que a gente sabe e que a gente entende que não é um assunto muito veiculado, né? Mas é um assunto muito importante e que diz de perto aos nossos corações, porque muitas e muitas famílias convivem com esse tipo de problema. Eu costumo dar palestras, né? E tenho também essa clínica, que é o Núcleo Sistema de Saúde Mental, onde a gente está de braços abertos para receber as pessoas para maiores esclarecimentos, para conhecer o local e para entender que o tratamento de um paciente psiquiátrico pode ser feito da maneira mais suave possível, da maneira mais amorosa e mais delicada. Muito obrigada. Eu que tenho que agradecer mais uma vez a senhora, muito feliz, muito honrada com a sua presença assim, nos recebendo aqui também, ao nosso convite, enfim. Gente querida, 2020 inteirinho para nós, o que vocês acham? Bom, começamos bem, né? Começamos sabendo de soluções para a saúde. Quem sabe a gente tem lá um ente querido, uma colega, né? um amigo. Então são informações valiosíssimas. Vamos passar, vamos transmitir para outras, vamos ficar firmes aí. Quem sabe sermos parte dessas que serão as socorristas, né? Que aí é uma grande oportunidade, de novo, de sabermos isso e colaborar com as pessoas, tá? Um grande ano, muito obrigada por ter nos acompanhado em 2019 e a gente está aqui para vencermos todas juntas. Até lá!